Oi, pessoal. Aqui é Alexandre Carrer. Esse é mais um episódio do Que é a Tech, o podcast onde qualidade vem em primeiro lugar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em moda aí, está na moda, muita gente está falando aí, que é o blockchain. E para conversar com a gente um pouquinho hoje, né, estamos aqui com o Sérgio que é da Sevencom. E Sérgio, por favor, se apresente aí, fala um pouquinho, conta um pouquinho sobre você aí. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Meu nome é Sérgio Medeiros, eu sou responsável por vendas, estratégia de negócios e alianças da Sevencom. A Sevencom é uma empresa de tecnologia que já está há mais de 35 anos no mercado. Então, é uma empresa longeva, uma empresa que tem alguns conceitos éticos, alguns conceitos de como tocar projetos, né, e prestar serviços de tecnologia para os clientes de uma forma diferenciada. E por isso está aí há tanto tempo, né, fazendo bastante projetos, bastante serviços em tecnologia, né, que é o mote da empresa. E eu estou há mais de 30 anos no mercado, né? Venho lá de COBOL, né? Venho de mainframe, dessas coisas todas. Passei aí por algumas empresas grandes, algumas empresas de terceirização, né? De projetos. Estou na Savencom já faz 3 anos e 12 dias, para ser Pô, mais preciso, bem né? preciso. E a gente veio aí com alguns motivos para fomentar tecnologias, né, novas aí, principalmente a parte de blockchain. O blockchain eu já trabalho há uns 6, 7 anos, né, vindo de outras empresas com isso. E eu acho que o assunto é bastante vasto, o assunto é bastante. Tá na moda hoje, né? De um ano e meio, 2 anos para cá, tá bastante na moda. E isso é uma tecnologia, né? Então, Isso que eu ia te perguntar, né? uhum, Assim, é, a gente ouve muito falar, eu, sim, eu pessoalmente, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? uhum, Eu confundo muito o blockchain com o sim, próprio, as criptomoedas, né? Com o sim, Bitcoin, né? sim, O que que é o blockchain, né? É a mesma coisa? É a uhum, criptomoeda? O que que é? sim, Você está dizendo aí que é uma sim, tecnologia, sim, né? sim, sim. O que que é? Explica pra É gente. assim, como está muito na moda e tudo se resume a ganhos financeiros, vamos dizer assim, né? As pessoas começam a pensar Bitcoin, criptomoeda, moeda digital, né? E tudo isso é blockchain, né? Legal. É uma maneira de falar, mas a gente sempre costuma, quando fala do assunto blockchain, tecnologia, a gente costuma passar uma régua aí, né? A gente costuma separar, né? Blockchain é uma tecnologia, uma infraestrutura que é utilizada para alguns negócios. Então, os negócios são Bitcoin, são criptomoedas, são moedas digitais. Muita gente não concorda com esse conceito, mas se você for analisar, né? É a tecnologia que está por trás de todos esses Ou negócios. seja, se não fosse o blockchain, não existiria o Bitcoin, é isso? Pode ser que sim, pode ser que sim, utilizando outros tipos de tecnologia, né? Mas hoje, blockchain, por ter esse protocolo de imutabilidade, de segurança e tudo mais, acaba sendo mais fácil, talvez não seja a palavra correta, mas é assim mais segura de usar, né? De você ter um processo ali de utilização, de imutabilidade, de broadcast das informações em alguns momentos e alguns tipos de negócio. Então tem muito a ver, né? Mas Certo. blockchain é uma tecnologia, Tecnologia. né? E as outras coisas são negócio. Tá. Quando a gente fala de blockchain, eu tive que estudar um pouquinho antes da gente Aham, conversar aqui, né? tranquilo. A gente fala da computação distribuída, né? Sim. Então, ele é, explica um pouquinho como que é essa questão Uhum, de você usa uhum. vários Sim, computadores, você replica o sim, algoritmo em vários computadores, sim. né? Uhum, E você vai montando, né, os pacotes, sim. né? Como que é isso? Como que se define quais são esses computadores, né? O meu computador, por exemplo, pode estar sendo usado como Pode. processamento? É assim, a base de um blockchain realmente é uma computação distribuída. É o quê? Quando a gente tem pessoas trabalhando dentro do mesmo negócio, dentro da mesma transação, tradicionalmente eu não confio no meu parceiro, né? Por Tá. quê? Eu estou dizendo que eu estou te mandando 10 produtos e você está dizendo que chegou 9 produtos.
Aí o que que acontece? A tecnologia chegou para mostrar o quê? Que simplesmente, se eu mandar 10, coloquei na rede, né, que nós todos participamos, que é 10, todo mundo teve uma concordância que era 10 e chegou o 10. Lógico que existem alguns problemas aí, mas é confiança entre parceiros, né? Por quê? É baseado isso em smart contracts, os contratos inteligentes, que nada mais é do que a regra do negócio, tá bom? A regra do negócio. Então, se a regra, a gente precisa ter todos nós da mesma rede, a mesma regra, então vai ter a mesma informação. Né? Só que aí se difere um pouco de rede pública para rede privada. Rede pública é quando eu faço uma transação aqui e todo mundo fica sabendo. Né? Rede privada não, são aquelas pessoas que ficam sabendo daquela transação, aquelas que realmente pertencem àquele tipo de transação. Né? Então, estou fazendo eu e você aqui, nós temos uma terceira ou quarta pessoa, pode ser que sim, pode ser que não. Se ela fizer parte desse negócio, se ela fizer parte dessa rede e ela for parte interessada nisso, aí sim ela tem aquela informação. Então, a gente costuma dizer que blockchain é aquilo que eu vejo, você também vê. Porque a mesma informação que eu tenho é a mesma informação que você tem. E aí, vamos dizer que a gente tenha 4, 5 participantes dessa rede, todos eles estão vendo a mesma informação. E aí todos têm a mesma regra de negócio, a mesmo smart contract, né, que é o que se fala dentro do mercado. Todo mundo transaciona sob debaixo das mesmas regras. Então, normalmente, não é aquele ciclo sequencial, né? É um ciclo onde você acaba disparando a informação, todos têm a mesma regra, todos têm as mesmas informações. E para aquilo se concretizar, né, ser gravado realmente numa base de dados onde é imutável, né, gravado está gravado, não tem update e não tem delete, tá certo? Ele é inserção e consulta. Né? O que acontece? Simplesmente todos daquela rede concordam que aquela informação é verdadeira, que a mesma regra de negócio que estamos todos transacionando entendemos que é aquilo, e aí sim aquela informação ela é realmente registrada. Como que ela é feito esse registro? Após um percentual, aí depende, lógico, de cada negócio, ou se todos devem concordar que aquela informação é verdadeira, e aí sim está registrado em blockchain. Na minha base, na sua base, na base de todos aqueles que estão participando. Então eu posso dizer que isso é para dar segurança mesmo Sim. pro negócio. Mas tem a ver com criptografia, não? Ou ele usa criptografia? Sim. Existem casos que usam criptografias 256, 512, 1024. Tem vários tipos de criptografia aí, né, que é o chamado o hash. Né? O hash nada mais é do que uma criptografia daquelas informações, né, que acabam criando blocos, né, blockchain, cadeia de blocos sobre aquele mesmo assunto. Então, eu emiti o primeiro registro, eu criei um hash, que é aquele primeiro registro, tá certo? Vindo uma outra pessoa que precisa continuar aquele ciclo daquele registro, daquela transação, ele vai pegar o quê? Ele vai criar um hash relacionado àquele primeiro hash. Então, ele vai criando uma cadeia de blocos, né? Criptografados, com aquele hash criptografado, onde simplesmente você, quando quebra esse hash, quando o cara, numa terceira, numa quarta passagem, ele quebra esse hash, acaba aquilo. Então, aquilo ali pode ser um indício de fraude, pode ser um indício de que a pessoa esteja gravando uma informação que não faz parte daquela cadeia de blocos. Então, sempre é referenciado ao bloco, ou inicial, se for um segundo registro, ou aos blocos subsequentes de registro. Então, tem uma criptografia ali. Existe uma história aí, né, de alguns especialistas em segurança da informação, de cybersecurity e tudo mais, que quando os hackers vão tentar invadir uma rede de blockchain,
né? Vamos dizer assim, uma rede privada. Uma rede pública tem uma outra condição, né? Mas uma rede privada, onde movimenta algumas coisas, ele quer ter algum tipo de fraude, ele se depara com esse nível de segurança que o blockchain oferece, né? Ele fala, puxa vida, eu vou gastar muita energia para quebrar alguma coisa ali, para eu fazer alguma coisa de fraude. Porque pensa só, se você tem lá 5 pessoas que fazem parte daquela rede, ele vai tentar fraudar ali alguma coisa e ele precisa ter concordância das 5 pessoas em cima daquele mesmo smart contract. O que acontece? Puxa, ele vai ter que ter um esforço gigante Uhum. para pegar todos os Convencer, né? nós da rede e fazer Entendi. uma política de consentimento para dizer que aquele registro fraudado ou não, né? Nesse caso, simplesmente é verdadeiro e ele vai quebrar aquela rede. Então é uma energia muito grande para fazer isso. Então os grandes especialistas de cybersecurity, eles acabam falando assim, puxa, o hacker existe, tá? Não vou dizer que não, mas vai fraudar uma rede de blockchain é um esforço muito grande. Deixa eu ir para outro lugar onde não tenha esse nível de segurança. Mas é aquela história. A gente sabe que os grandes provedores, os grandes players de segurança e nuvem investem bilhões e bilhões em segurança. Né? Tanto é que algumas fraudes, né, roubo de dinheiro na rede, o cara demora um certo tempo, não é o cara faz em uma semana isso, né? O cara fica tentando muitas vezes. E aí o blockchain existe um nível de segurança altíssimo ali, né? Mesmo porque você precisa encadear os blocos e se você coloca um Uhum. bloco ali que não pertence àquilo, não faz parte daquilo, né? E você precisa ter a concordância e tá com a mesma regra de negócio de toda a rede. Então, assim, é um pouco mais difícil, né? Não estou dizendo que não seja impossível, nada é Nada é impossível, impossível. Sim. mas é um pouco mais difícil, demanda um pouco mais de energia, um pouco mais de conhecimento e às vezes até colaboração de outros, né? Para você conseguir fraudar ou criar alguma situação No final das incômoda contas, se ali. você vai fraudar, você vai deixar testemunha, né? Também, você Esse é o deixa problema. testemunha, né? É. Você deixa um passo ali, porque você vai ter que criar um outro bloco ali, Aham. né? Como é que, de repente, você tem uma transação, tem 20 blocos, então você quer colocar um outro bloco ali, você tem que fraudar todos os outros 20. Então tem algumas coisas meio malucas ali, que às vezes a pessoa, né, que quer fazer uma coisa errada, ela vai por outro caminho e que eu acho Entendi. que fazer coisa errada, principalmente em rede blockchain, você é pego no primeiro momento, Entendi. né? O, como eu falei, né? Eu mesmo associava muito o Uhum, blockchain uhum, com as sim. criptomoedas, né? Tem quais outros negócios hoje que estão aí à Uhum, disposição, disponíveis aí, que sim. utilizam o blockchain? Um exemplo bem característico aí, né? Ah, Quando você utiliza blockchain, você precisa ter parceiros ali, tá certo? Você tem que ter uma rede. Não adianta só eu querer usar blockchain, porque eu vou ficar de alegre ali, mas eu não vou compartilhar informação, eu não vou transacionar com ninguém. Então, você, por exemplo, pegando numa cadeia logística, não vamos confundir com supply chain, tá bom? Uhum. Né? Supply chain é uma coisa, o blockchain é uma outra coisa, mas os dois se complementam quando você enxerga a cadeia como um todo. Então, por exemplo, o cara vai fabricar, o produto final é uma geladeira, tá bom? E ele precisa do quê? De todos aqueles produtos finais antes de chegar no B2C, né? No C, né? No cliente lá. Né? Ele precisa de toda aquela cadeia para trás. Então, desde do minério de ferro para fazer o aço, você pode ter uma certificação de que aquele minério de ferro tem uma certa qualidade e tudo mais, um algoritmo. Quando o cara vai lá, faz os testes, ele vai lá e coloca o quê? Está certificado por pessoa A, B e C, está gravado lá que aquele minério de ferro é assim. E aí vai, né? Na cadeia toda vai se certificando. E quando, por exemplo, você precisa startar para 2 ou 3 pessoas dentro da cadeia e a pessoa já saber que vai ter aquele produto naquele tal ponto, com determinada qualidade, determinada situação, ele já sabe do que vai acontecer, porque você vai startando uma rede inteira.
E aí você vai colocando os pontos verdadeiros em cima disso. Né? Aqueles, ó, tá certificado, chegou aqui, qualidade boa, vamos em frente, né? E até mesmo quando você passa de um lado para o outro, sei lá, você está levando minério de ferro num caminhão que vai chegar lá na usina, né? Na siderúrgica. Então, quando chega na siderúrgica, alguém dá ok, starta já o pagamento para isso. Se o contrato chegou, pagou, ou utilizou, pagou, ou certificou que aquilo é verdadeiro, né? Já gravou, chegou, tá tudo certo, paga o cara. Banco, que é um outro participante, paga o cara lá. Então, aonde está o boleto? Já acabou o boleto, né? Vamos dizer assim, é um comando que você dá para o banco pagar a mineradora. E assim por diante. Então, você acaba criando ciclos de utilização desse blockchain, desse bloco de dados. Esse é um exemplo, tá bom? Alguns outros exemplos, por exemplo, garantias, né? Que nem a gente estava comentando antes de a gente começar aqui, né? Como é que você tem garantias de que aquilo está lastreado em alguma coisa, né? Dá um exemplo aí de uma empresa aí que a Savencon, inclusive, construiu a tecnologia, pecuária, né? Pecuária. Como é que o pecuarista ele passa a pegar empréstimo para ele poder produzir? Hoje ele empenha o quê? O trator. Ele empenha a casa, o carro, a terra. Ele vai lá no banco, dá como garantia de empréstimo esses itens. Ele não dá o boi, que é o produto final dele. Né? Então, hoje tem uma empresa que a Savencon construiu a tecnologia utilizando o blockchain, né? Hoje ela já está evoluindo mais com alguns outros tipos de dados, mas foi criado um IoT, né? Utilizando GPS, né? Por satélite ou por alguns outros tipos de rede, que dizem o quê? Que aquele IoT mostra que aquele boi está vivo, que aquele boi existe, que aquele boi se movimenta, né? Inclusive em alguns eventos que a gente tem feito, o pessoal fala assim, mas e se corta a orelha do boi e coloca no porco? Mas aí o comportamento do porco é diferente do comportamento do boi. Pega o IoT e coloca num cachorro, o cachorro tem um outro tipo de comportamento. Né? Existe um acelerômetro que o boi, sei lá, anda 2 km por dia. O porco anda, sei lá, não sei quanto. O cachorro tem uma velocidade diferente. Então criou-se aí um registro que você coloca o posicionamento do boi dentro de uma base blockchain, porque ele esteve lá. Então, registrei que ele esteve lá, subiu para uma base blockchain. 30 minutos depois, o mesmo boi. 30 minutos depois, o mesmo boi. Então, ali você está dando uma garantia de que aquele boi está vivo e está gravado numa base imutável, que é blockchain. A partir dali, que o boi existe, né? Tira aquele folclore de que o capataz ele fez o churrasco, a onça comeu, a cobra não sei o que lá, né? Porque o boi que ele deu em garantia sem tecnologia blockchain ou sem mostrar que é aquele boi, é sempre aquele boi que o peão comeu, né? Fez o churrasco. Então, com essa tecnologia, utilizando blockchain nos registros desse IoT, começa a falar assim, puxa, aquele boi é o boi que eu tomei como empréstimo, ou que eu dei como empréstimo, ou que eu fiz um seguro em cima daquele boi, né? Então, a seguradora, em vez de ela ter um risco maior, né, ela diminui o risco, porque ela sabe qual é o boi. Na aplicação lá dessa empresa, ela está vendo que o boi está se movimentando e o boi é aquele. O cara que deu o empréstimo em cima daquele boi, que em algum momento o boi vai ser abatido, né? Ele sabe que o boi é aquele, porque ele está vendo ali, tem um registro em blockchain. Então cria-se um lastro, né, dizendo que aquele ativo de empréstimo ele está relacionado a um ativo físico ali, né? Então tá tudo começando a se relacionar e tudo isso utilizando blockchain. Lógico que a partir dali existem outros tipos de negócio, porque quando você emite um título de empréstimo, uma CCB, um LCA, LCI, dependendo do negócio, né?
você, a partir dali, você começa a utilizar outras maneiras de fazer negócio, como que a outra palavra do momento em relação a blockchain, um derivado de blockchain, é a tokenização de ativos, né? Então, a tecnologia, por exemplo, para a agricultura, que está muito focado aí também, né? Ah, vou tokenizar ou vou dar em garantia os sacos de soja, né? Que hoje tem bastante empresa que faz, aí algumas empresas brasileiras fazem muito bem, aliás, né? Utilizam tecnologia blockchain para esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, certificação de crédito de carbono, um assunto que a gente estava conversando anteriormente, né? Como é que você certifica que aquele algoritmo de crédito de carbono é verdadeiro? Como é que foi feito? Onde está? Qual é a região? Tudo isso gravado numa base blockchain e que todos aqueles que participam daquele negócio acreditam naquilo. Tem um consenso em cima daquilo que aquela informação é verdadeira. E você tá falando isso agora, eu tô ligando os pontos aqui. Uhum. Tem um cliente lá da empresa, lá da Warmap, e que é do agronegócio, né? Uhum. E ele tem uma solução justamente de rastreamento de gado, por exemplo, né? E ele tem alguns clientes fora do Brasil, o Walmart, por exemplo, é cliente dele. Uhum. E eles querem saber, né, o boi que eles estão comprando, né? Aonde que ele está Sim. sendo... Né? Então, a gente homologou um sistema desse deles, inclusive, e eu não fazia a menor ideia que isso Sim. era blockchain. Ele pode ou não usar blockchain, depende Entendi. da tecnologia que ele for utilizar, tá bom? Tecnologia de IoT de GPS, no Brasil só existe uma, que é essa que a gente estava conversando. Fora do Brasil existe uma nos Estados Unidos e uma na Austrália, mas o modelo é um pouco diferente, tá bom? Nesse caso de ele emitir, a gente sabe que a pecuária tem aquele SISBOV, né, que foi feito lá no governo Fernando Henrique, vamos registrar os bois para evitar fraude na guia de transporte, mas a gente sabe que não funciona muito bem. Né? Tudo que é manual. Que é manual, né? Então tem uma série de problemas aí, né? Mas é uma maneira de você ter um registro, né? E você gravar isso em alguma base. Existem hoje empresas que têm RFID, marcação do boi com colar, tem uma série de coisas, né? E quando você passa isso para uma base blockchain, é um negócio que, assim, dá garantia. Só para você ter uma noção, parece que em 2025 a Europa não compra mais boi que não estiver monitorado, não estiver mais rastreado. No Brasil, tem mais de 220 milhões de bois. Tem mais boi do que gente. Então você imagina, a Europa fala assim, não compro mais boi que não esteja rastreado, que não esteja, vamos dizer assim, em blockchain, que é uma garantia tecnológica boa, né? Não vou mais comprar boi que não tiver rastreado. Então a tecnologia vai ajudar a provar que o boi não estava numa área de febre aftosa, não estava numa área de Pantanal, de Amazônia, né? Que hoje desmatamento, trabalho escravo, aquela história toda. Então, o IoT de GPS vai provar que não estava lá porque gravou numa base blockchain. E tecnologicamente, todo mundo sabe que o blockchain é imutável. Né? Você precisa amarrar os registros ali através do hash. Então, são coisas que vão acontecendo, né? E que as pessoas passam a confiar naquela tecnologia. Né? Então, o que acaba acontecendo? Começa a se tornar popular, começa a se tornar um negócio mais seguro num ambiente de negócios. É isso que acaba acontecendo. Né? E tem muita gente indo por esse caminho porque o consenso de fazer negócios mais seguros e a eficiência e ser mais rápido e tudo mais, você tem que se apoiar em tecnologia. Né? E essa é uma tecnologia que veio realmente para mostrar que é um pouquinho diferente. Sim. Acho assim, pelo menos para mim ficou bem claro aí, né? E o NFT? Porque assim, também é outra coisa que para mim era meio nebuloso também, né? O NFT ele usa o blockchain também. Sim, é praticamente... Que é a tokenização. É uma, vamos dizer assim, é um ativo
financeiro, né? Às vezes ele é fungível ou não, né? Ele é divisível ou não, né? Uhum. Vamos falar assim, né? O NFT. Então, o NFT hoje, ele tem várias maneiras de serem trabalhadas, né? Muita gente emite figurinhas NFT, né? Que nem tem aí figurinhas do Messi, figurinhas daquele macaco, né? Que muita gente andou comprando aí por milhões e milhões, né? Mas são figurinhas raras, vamos dizer assim, né? Então, é um tipo de negócio, né? É um tipo de negócio. Mas, quando você fala de tokenização, você passa de um ativo tradicional, de um ativo físico, para um ativo digital, né? Então, a Ah, representação daquele ativo, ele tem uma representação digital naquilo, né? E hoje todo mundo fala de tokenização, todo mundo quer tokenizar tudo, né? Então é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo tipo de negócio, só que com outras visões, né? Hoje, lógico, o mais comum é tokenização, né? Todo mundo uhum. fala de tokenização, vamos tokenizar tudo, né? Então você pode tokenizar tudo. Só que aquela história, você precisa entender se o seu negócio cabe àquela tokenização, sair de um ativo real para ir para um ativo digital. Qual é a atratividade para isso? Qual que a necessidade do seu negócio ter essa representação digital? Lógico que para o mercado isso é legal, porque você distribui risco, você democratiza investimento, né? Você pode participar de vários negócios que provavelmente no mercado tradicional você não iria conseguir participar, porque você precisaria aportar um dinheiro ali, né? Um dinheiro real, né? Uhum. Não o Drex, né? Que é o que o Banco Central está fazendo, mas vamos falar de Brasil só, né? Uhum. Então, assim, seria um pouco diferente, né? Seria um pouco diferente. Então, essa tokenização é uma nova maneira de fazer novos negócios, né? O que está acontecendo com isso? Uh, Todo mundo quer tokenizar, mas ninguém está olhando para o seu negócio. Isso é um grande problema hoje, né? Eu posso fazer um paralelo entre a Sim, tokenização sim, sim. com o mercado de ações, por Sim, exemplo? pode fazer um paralelo. São coisas parecidas. Lógico que existem regras diferentes para isso, né? Porque as ações têm um Sim, regulatório aí e por tem um trás, né? regulatório. A tokenização também tem um regulatório, né? Também existe um regulatório para isso. Ainda em evolução, né? Ainda em evolução, porque a tokenização, dependendo do ativo que você vai tokenizar, você tem um conjunto de regras, né? Que nem eu havia falado, né? Tokenização imobiliária do imóvel. Existem regras para você fazer isso, né? Tem pessoas que falam, não, eu vou tokenizar seu imóvel. Não, a CVM, ela emitiu uma regulamentação, mas não é uma regulamentação ainda muito clara. Não é uma regulamentação que você pode sair tokenizando apartamento, casa, fazenda e tudo mais. Existe uma regra que ainda precisa ser definida. A gente ainda não tem essa regra clara, definida, mesmo porque é um conjunto de setores que trabalham em cima disso. Então, eu tenho o setor financeiro, eu tenho o setor de construção, eu tenho o setor de incorporação, eu tenho os cartórios, né, que é um participante importante aí nesse caso, até mesmo os corretores de imóveis, se você for pensar, né, puxa, vou tokenizar um imóvel, pô, o corretor de imóvel vai vender, sei lá, 20% dos tokens daquele apartamento. Soa um pouco meio estranho se você não tem uma regra bem definida, mas é uma coisa que vai acontecer sim, e eu acho que num futuro próximo, né? A tokenização imobiliária está sendo muito falada ultimamente, né? Que talvez seja um ativo lastreado em garantia, que nem o boi, por exemplo, né? Você está vendo o apartamento ali, né? Uhum. Aquele meu token representa alguma coisa dentro daquele apartamento. Então, o que que acontece? É um negócio bacana, né? Por exemplo, eu não posso comprar um apartamento de 10 milhões de reais, mas eu posso comprar alguns tokens que representam aquele apartamento de 10 milhões de reais e eu acredito que ele vai ser valorizado. Então, ele vai sair lá de R$ 1.000 o meu token, em algum momento ele vai realizar R$ 1.500, vai passar a valer aquele meu token. E aí sim, lógico, criando essas regras e criando um mercado secundário de transações desse tipo de token,
você pode transacionar 1000 vezes, ou compra, ou vende, repassa, ó, realizei o que eu queria, agora eu quero vender por 1.500, né? Então, tem toda essa mecânica que ainda precisa ter uma regulamentação, ter algumas regras, ter esses smart contracts, né? Que a gente falou, né? Essas regras do negócio que o blockchain precisa, porque você vai transacionar ali com pessoas e todo mundo precisa ter a mesma regra, né? E que aquilo que acontecer é aquilo para todo mundo, não é, você não vai estar enxergando uma coisa diferente. Então, acaba acontecendo tudo isso, né? Uma tokenização de ativos, seja qual for, água, vento, sei lá, né? Vento eu não vou querer relembrar muito algumas coisas do passado, mas o discurso que foi feito tinha um sentido você trazendo para hoje tecnologia. Não é armazenar o vento, né? Fazendo a piada lá, o meme que virou, né? Mas sim a energia que o vento gera. Né? Talvez tenha sido infeliz na hora de colocar a frase lá. Nem gosto, nem quero virar meme a respeito disso aí, porque não falei isso, mas se você for analisar, né? Faz sentido hoje, né? Esse tipo de história. Bacana. Né? Do ponto de vista da tecnologia, né? Eu posso afirmar que, na verdade, quando eu estou falando de blockchain, é um projeto de software para eu implementar. É um projeto de software, vou ter que software e implementar. infraestrutura. Né? É um projeto de infraestrutura, porque você vai executar ali muitos tipos de negócio. Né? Só que cada negócio tem sua regra, seu smart contract, né? Então é uma infraestrutura que suporta tudo isso aí. Então tem que ter uma nuvem boa, um poder computacional legal? Putz, tem, né? Que nem o pessoal fala, vou minerar Bitcoin. Quanto o cara gasta de energia nisso? Quanto que o cara gasta de poder computacional? Então você precisa ter uma máquina potente, você precisa ter uma nuvem potente, você precisa ter algoritmos potentes, né? Não é só o software, né? Não é só o software, né? Então tem um conjunto de coisas que essa rede precisa ser pensada na hora de ser construída. Lógico, tem gente que constrói mais simples, né? Mas aí também a escalada daquele tipo de negócio também é um pouquinho diferente, né? Mas registrar coisas no blockchain é um futuro que eu acho que a gente não vai escapar aí. Acho que não é nem médio prazo, né? Eu acho que tem um monte de gente já trabalhando em cima disso para tornar o ambiente de negócios melhor. Entendi. Né? E como é que fica a confidencialidade dessa informação? Uma vez que você distribuiu, eu distribuí essa informação em vários computadores, tal. Sim. Como é que fica a confidencialidade dessa informação? Hoje, a gente trabalha da seguinte forma, né? São duas coisas um pouquinho diferentes que, inclusive, está em discussão aí com o Banco Central em função do Drex e tudo mais. A Sevencom é um dos participantes de um consórcio, né, do Drex, que é confidencialidade e privacidade. São duas coisas. Não é a mesma coisa. As pessoas até confundem quando vão falar, né? Num evento no Rio de Janeiro, a gente até fez uma provocação, né? A Sevencom tinha alguns painéis lá. A gente fez uma provocação falando assim, cara, me diferencia confidencialidade de privacidade, né? Então são duas discussões em paralelo. A confidencialidade é sobre as informações daquilo que você está transacionando. E a privacidade é de quem está fazendo aquilo. Então, são duas coisas bastante diferentes, né? Confidencialidade e privacidade. Né? Quando você está numa rede blockchain, a confidencialidade da transação está dentro daqueles participantes, que eles podem enxergar aquilo. Então, se você faz parte daquela rede, se você faz parte de um consentimento de que aquela informação é verdadeira, você tem uma confidencialidade entre vocês ali. E lógico, dependendo do tipo de transação, existe também a privacidade, né? Que é de quem está fazendo aquela transação. Então, é o que e o quem, né? Vamos dizer assim, para a gente separar um pouquinho. A confidencialidade hoje ela está sendo trabalhada assim muito forte, porque se você pegar numa rede que faz broadcast para todo mundo, você consegue descobrir
o que é aquela transação, quanto foi o valor daquela transação, né? Então, esse é uma briga aí que todo mundo tá entrando para fazer essa confidencialidade. E lógico, se você sabe, consegue quebrar aquela informação, você acaba chegando no quem fez. E aí você vai para o privacidade. Então você sabe quem fez e quanto fez, para quem não fez, que tipo de registro foi feito, né? Então aí as pessoas começam a trabalhar numa rede que tenha broadcast, vamos dizer assim, né? Que todo mundo vai acabar vendo. Você precisa criar camadas de proteção, né? Então todo mundo discute como seria a camada de proteção num tipo de rede desse. Então começa-se a criar outros softwares, vamos dizer assim, outras maneiras, né, de a gente poder proteger a chegada de alguém para ver aquela informação que não faz parte daquela rede, né? Aí você fala assim, então você passa a sair de uma rede pública para uma rede privada, mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente precisa entender ainda até onde vai a rede pública e até onde vai a rede privada para aquele negócio que a gente tá tratando. Então é bastante tênue, né? É bastante próximo esse assunto e é um assunto até relativamente complicado de você poder resolver, né? Porque uns acham uma coisa, outros acham outra. Lógico que tem fabricantes de tudo quanto é jeito aí de plataformas em blockchain e segurança e infraestrutura, né? Olha, uso o meu porque eu trato assim, ó, uso o meu porque eu trato assado, né? Então é uma coisa assim bastante. A discussão é longa, tá? A discussão é Eu acho longa. que como é uma coisa que tá começando a se Sim, popularizar agora, né? sim, Eu acho que sim. agora que a gente vai começar a ver os problemas que isso vai Sim, causar, né? sim, sim, Acho que sim. agora vai ter uma Sim, evolução sim, sim. natural aí, né? E como que é hoje a procura por esse tipo de projeto, né? Você que está Uhum, lá na Sevencon, uhum, que uhum. imagino que você até antes Sim. a gente conversando, né, até me espantei, eu falei, pô, mas você só trabalha com blockchain, né? Porque você Uhum. tem tanta demanda assim. Como Não. que é o mercado aí de blockchain? Hoje, de uns 2 anos para cá, as pessoas começaram a se interessar mais por blockchain por causa do evento de negócios moedas digitais ou criptomoedas, né? Então, as pessoas começam a querer entender como funciona, né? Como funciona a tokenização de um ativo, né? Então, as pessoas começam a ter bastante interesse. Hoje a gente trabalha aí bastante, né, conversando com vários setores, agro, logística, saúde, minerador, todo mundo, hotelaria, sabe? Todo mundo querendo entender o que é blockchain e entender o que é tokenização, né? Como é que você transaciona esses ativos digitais em cima de uma infraestrutura, em cima de uma tecnologia blockchain? Então, hoje a gente faz um trabalho muito grande de aculturamento, de passar conhecimento do que funciona, de como que é isso, o que é isso, né? Que bicho é esse? Né? Então a gente trabalha muito assim. Mas a gente tem projetos, sim, tem gente já com amadurecimento muito forte em relação a isso, do que realmente quer, né, em relação a isso. E a gente tem projetos já feitos, projetos em andamento, projetos que a pessoa fala assim, putz, 2024 vamos fazer alguma coisa, né? Porque o meu negócio eu preciso diversificar, eu preciso ver outros tipos de situações para o meu negócio. Então, para isso, a gente está tendo bastante consulta, bastante propostas até de arquitetura, de consultoria de negócio. E a Seven, como está aí há muito tempo na indústria financeira, né? A gente tem tido bons retornos, bons clientes, boas discussões, né? Em relação a isso, porque a gente também alinha também o conhecimento no mercado financeiro. Bem ou mal, tudo deságua no financeiro, Sim. no dinheiro. Bem ou mal, tá Uhum, certo? tá certo. Tudo que a gente fizer vai desaguar no dinheiro. Inclusive no evento no Blockchain Rio, quando a gente teve um outro painel lá também,
eu desafiei os outros painelistas que estavam ali comigo, dizendo assim: me diga, utilizando blockchain, aonde não deságua no financeiro. Ninguém consegue dizer. Ou, se alguém tiver como dizer, né? Legal, né? Mas eu hoje, pelo que a gente vê aí, pelo que a gente discute, tudo deságua no financeiro, né? Não tem nada, até mesmo quando você vai fazer doação, né? Você faz uma doação, grava em blockchain e aí você vai distribuir para alguém, né? Na Febrabatech, nós fizemos aí com o Microsoft Finance Stack, a gente criou um pequeno produto ali, né? Baseado em Besu, que é a tecnologia blockchain que o Banco Central escolheu para o Drex, né? A moeda digital brasileira, né? A gente fez lá um aplicativo ali, né? Que quem chegava ali doava dinheiro, a gente gravava em blockchain e depois ia para uma instituição de caridade, né? Mas tudo isso gravado, com segurança, mostrando, ó, tá vendo? Gravei aqui, é imutável, todo mundo que faz parte da rede está enxergando, né? Então a gente criou essa brincadeira, ela foi bastante interessante, né? A gente teve bastante movimento ali, né? De doação. Inclusive, ao final da feira, né? Ao final do evento, vieram perguntar se a gente vendia aquele produto, né? Eu falei, não, a gente pode até fazer, né? Mas aqui só foi uma coisa para demonstrar que a tecnologia funciona, sabe? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que a gente recebe consulta. Eu costumo dizer que semanalmente eu falo, sei lá, de 40, 60 horas que a gente trabalha semanalmente, eu com certeza eu falo 80% do meu tempo em blockchain e tokenização. Blockchain e tokenização, né? O que é legal é que tem uma outra tecnologia que está vindo aí, né, de novembro para cá, que é a inteligência artificial, né? Que a gente também trabalha lá já há algum tempo com inteligência artificial. Ela vai se aliar a isso, né? Então, é assim, está sendo blockchain, tokenização, inteligência artificial. Blockchain, tokenização, inteligência artificial. Porque todas elas acabam se juntando, né? E aí o pessoal que já trabalha também há bastante tempo com isso, eles começam a falar de Web3, né? Que na realidade, para mim, a tecnologia base da Web3 é a blockchain, né? Todo mundo fala que é metaverso. Não, metaverso é só aquela demonstração ali, né? Aquele mundo digital que você está inserido, né? Eu já venho falando de Web3 já faz alguns anos e agora esse assunto está começando a pedalar. Por quê? Porque é um conjunto de tecnologias, né? Que vai sustentar a próxima versão da web, né? Porque teve a Web 1, a Web 2 e agora tem a 3. A 3 é nós somos web, né? Cada ponto, cada nó, ó, blockchain, cada nó vai ter, vai ser a sua internet. Eu sou uma internet, você é uma internet, você é uma internet, você é uma internet. Então a Web 3 tem essa característica. A Web 2 não, eu tenho que me sujeitar à regra daquele. Se você não colocar lá concordo, né, naquele itemzinho concordo, você não participa do banco, do aplicativo. Por mais que você não leia, né? Por mais que você não leia. Porque você lê e não concorda, não concorda. Então você não participa. Então a Web3 agora, né, vai desmistificar algumas coisas disso, né? Vai mudar algumas situações disso. E a base para isso é o blockchain, porque é confiança entre todos aqueles que participam daquela rede, porque todo mundo está dentro da mesma regra, né? Lógico que num ambiente metaverso, a inteligência artificial vai trabalhar muito ali, principalmente na parte de e-commerce, que já faz isso, né? Na realidade já faz isso, mas vai fazer com maior potencial agora, né? Porque todo mundo agora está falando, todo mundo está estudando isso para ver como é que potencializa os seus negócios, né? Então tem todo esse conjunto de coisas que a gente vem trabalhando e a gente vem enxergando eficiência, melhoria de ambiente de negócio, né? E acho até porque dá mais transparência, dá mais dá lisura para o processo. Sim. Né? Talvez, acho que aí pode ser um obstáculo que a gente vai enfrentar, porque
acho que a gente pode usar, pelo que eu tô entendendo, você pode usar o blockchain para Para várias qualquer coisas. coisa, muita coisa, Sim, né? sim, Vamos pensar aí no governo, aí na sim. arrecadação de impostos, tudo isso, né? Ótimo. É, vamos esbarrar em muito Sim, interesse aí de sim, grupos, né? sim. De Se você for políticos, né? pensar, vou falar uma coisa aqui, né? Talvez eu possa estar errado. Mas esse baque que a Lojas Americanas, né, teve aí com o risco Uhum, sacado, se todos aqueles recebíveis, todos aqueles direitos creditórios e de quem quer que seja, do banco, do fornecedor e tudo mais, estivesse gravado numa rede blockchain, como é que estaria tão alavancado assim? é, E outra, não era só a Americanas que tinha esse problema, todos os outros varejistas a gente sim. sabe que isso é do mercado, é Uhum, prática do mercado. Mas a partir do momento que você registrasse isso numa rede que é imutável, que você não pode pegar o título aqui, eu empenho com você, empenho com o outro, se uhum, tivesse esse tipo de registro para aquele tipo de recebível, né, de título, vamos dizer assim, não teria dado um boom tão grande, né? Por quê? Hoje já existe também baseado algumas coisas em tecnologia blockchain, outras não, mas já existe o registro de recebível, já existe o registro de duplicatas. Por quê? Porque antigamente você pegava a duplicata, você ia em 3 bancos e levantava 3 empréstimos em cima da mesma da mesma duplicata. aplicado. Né? Aí o Banco Central falou assim: acabou a brincadeira, eu quero um registro único. Quem registrou está registrado, não dá mais empréstimo, a não ser que seja é, é, dividido isso, né? Olha, eu peguei 50% aqui, 50% ali. Mas mesmo assim, existe uma regra, que Uhum, talvez nem seja muito prática do mercado isso. Mas, se você for notar, é um blockchain, é um registro onde você está colocando ali, é um registro imutável, né? Pode usar tecnologia ou não blockchain, tá? uhum. Nesses casos. Aí é uma escolha de quem está é, é, fazendo gestão do negócio, né? Mas é uma ideia que talvez não aconteceria ou minimizasse os problemas ou a repercussão que deu aí em relação a isso. Então, se você for ver a transparência do Uhum. processo usando a tecnologia, talvez melhorasse um pouco, né? Fazendo um paralelo, então, o próprio Open Banking, acho que tem muito a ver, Opa, né, com legal. blockchain, né? É um assunto, né? Vamos dizer assim, que migrou-se agora para falar Open Aham, Finance, né? sim. Migrou-se, né? O Banco Central, eu acho que na gestão aí do Roberto Campos, eu acho que ele está sendo bastante agressivo em tecnologia, né? Open Finance, aí lançou o Pix e agora está lançando o Drex, né? A Uhum. moeda digital que está em teste aí, está em piloto, até o ano que vem aí vai estar em piloto para fazer uma avaliação. Né? Se você for ver o Open Finance, é uma maneira de você democratizar as informações daquele cliente. Lógico, se o cliente permitir, tem que ter aí um consentimento disso. Uhum. Né? Então, se eu abrir as minhas informações dentro do Open Finance, os bancos, né, eu escolho também tem esse consentimento de É a questão da escolha, privacidade. privacidade, né? E o que acontece? Ele começa a popularizar aqueles dados e você começa a ter mais negócios chegando a você, né? E aí veio o Pix, né? Que vamos dizer assim, o Pix você faz daqui para aí em 3 segundos e Uhum. você tem o dinheiro aí, né? Ainda passa por um intermediário, vamos dizer assim, que é o meu banco e o seu banco, ainda passa, mas se você for ver, está passando bem pouco, Uhum. né? E o blockchain, quando vier com moeda digital, vai começar a criar as nossas wallets, né? As nossas wallets digitais. Que de repente eu mando direto para sua wallet, eu não vou ter nenhum intermediário. Lógico que aí vai depender da regra do jogo, tem uma série de coisas que estão sendo testadas aí, né? Mas esse conjunto, né? O Open Finance popularizando as informações, o Pix, a velocidade de transação e o blockchain trabalhando com ativos digitais, né? A moeda digital, eu acho que isso daí vai ficar um negócio muito maluco, né? Quem estiver vivo verá, né? E acho que vai acontecer tudo muito rápido, porque as coisas estão Muito, mudando uma muito velocidade rápido. nunca, que a gente nunca imaginava, né? Muito rápido. Um exemplo, né? Quando você mandava dinheiro para fora ou recebia dinheiro de fora, demorava, sei lá, 30 dias, nem sei, né? E aí começou-se a diminuir o número de dias porque notaram que uma tecnologia
chamada blockchain, começou a complicar a vida desses caras, né? Começou a fazer o cross-border, né? As transações cross-border muito mais rápido, né? E aí o que acontece? Os caras começaram, não, vamos baixar para 7 dias, 3 dias. Então essas empresas elas tiveram que se reinventar em cima de uma tecnologia que dê segurança e que dê velocidade, né? Então, por exemplo, tem redes aí de comércio global, tipo uma Contour, uma Marco Polo, que elas são baseadas em redes blockchain. Então o cara transaciona no mundo inteiro, uma trade, uma logística ou qualquer, transaciona em cima daquela rede e que todos os participantes já sabem que estão ali, né? Utilizando a rede blockchain. Então o dinheiro sai mais rápido, com mais segurança, o produto com mais certificado de que realmente aquilo é aquilo, né? Então olha só, a tecnologia blockchain você pode usar num monte de lugar, se você quiser, porque pode usar, pode fazer negócio de outra forma. Mas é o que está no momento aí, né? E é o que a gente vislumbra que vai ainda ficar alguns anos aí, muitos negócios vão migrar para isso, vão começar a utilizar a tecnologia, lógico, salvo o tipo de negócio, né? Aí precisa entender, né? Porque realmente é uma coisa diferenciada, é uma coisa que alguém lá atrás, né? Que todo mundo diz que foi o tal do Satoshi, né? Ninguém sabe quem é o Satoshi, né? Mas dizem que foi um cara chamado Satoshi que inventou esse negócio aí lá atrás, né? Nunca ninguém viu Nunca ele. ninguém viu. Será Nunca que ninguém viu. existe, né? Nem sei se de repente é uma inteligência artificial. Ó, já começa a maluquice aí, né? Então é assim, a gente vai transacionar. Se você for notar, a gente já faz um blockchain, né? Aquilo que eu estava falando, né? O cartório, né? Você vende um imóvel, aí vem um registro atrelado àquele outro registro, aquele outro registro, aquele outro registro, né? É um blockchain manual, digamos assim, é um Manual, processo exatamente. blockchain, É um não é blockchain que o cara vai lá e põe dentro de Aham, um livro, né? aham. Que na realidade o ledger, que nem o pessoal fala de blockchain, na realidade é um livro, né? Uhum. É um Um livro livro, digital, é um né? livro digital. Então, só mudou, né? Agora a Aham. gente faz pelo computador, não vai lá mais no cartório, o cara vai lá, escreve, demora 7 dias para o cara escrever aquele papel, nada. Agora blockchain é na hora. Aham. Comprei, pagou, já registrou e Já fez o acabou. Pix, Já já fez entrou o o dinheiro na Pix conta, já tá e tudo acabou. certo. E já está lá registrado em blockchain, É. né? Então, olha só como a A tecnologia velocidade, é a legal. segurança, tudo, né? Exatamente. Então, é um assunto bastante legal, assim, de aplicar, né? De Uhum. você ver N possibilidades, né? E assim, o Brasil, tecnologicamente, sempre é o mais. Eu vejo que é sempre o que está sempre na frente dessas coisas, sabe? É, sendo regulatório Financeiro, ou né? não, É. né? Se você for ver o sandbox lá do LIFT, né? Do Laboratório de Inovações do Banco Central, quantas pessoas colocaram ideias baseadas em blockchain? Só você vê lá. Eu arrisco dizer que tem 80% lá das ideias foram baseadas em blockchain. Ou, mesmo que não foram baseadas, mas tem algum conceito que, Uhum. que, que acaba chegando lá, né? Então, é bastante legal isso, né? Eu acho que tem espaço para empresas de tecnologia crescer muito em cima disso, né? Legal, Eu acho que é legal. bacana. Ô, Sérgio, vamos mudar um pouco Uhum, o foco, né? uhum. Mas Vou mantendo pegar um o mesmo pãozinho. assunto. Opa, pode pegar. Ah, Só mudando um pouco o uhum, foco, né? A uhum, gente, nos últimos episódios aí do podcast, a gente uhum, veio falando um pouco sobre carreira também, uhum, né? uhum, Então, mudando migração de carreira, uhum, tal, até a gente teve aí uhum, um ou dois episódios atrás aí, teve uhum, a Raquel, que ela era de uma área de humanas, aí veio uhum, trabalhar em qualidade de software e tal, uhum, uhum, né? É, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Para uhum, quem quiser hoje, ó, eu quero trabalhar com blockchain, uhum, né? uhum, O que que essa pessoa precisa ter, né? Qual o tipo de formação? Que tipo de curso? Tem algum tipo de uhum, certificação? uhum, Algum tipo... como que a pessoa vai? O que que ela tem que fazer? Onde que ela tem que correr atrás para ela poder entrar uhum, nesse mercado, uhum. entrar nessa área? Bom, partindo do setor, né? Tecnologia.
a gente sabe que o setor de tecnologia é completamente desregulamentado. Uhum. É aquilo que eu falo. Todos nós somos tecnologia. Qualquer empresa hoje é tecnologia. Arrisco dizer que pelo menos 35% de qualquer empresa é tecnologia. Hoje, por ser uma profissão que não tem uma regulamentação, porque eu não posso ser médico se eu não fizer uma escola de medicina e se não passar numa prova de certificação de medicina, ou ser odontologia, ou ser advogado. Então, aí são profissões regulamentadas que eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Mas todos podem trabalhar em tecnologia. Especificamente para trabalhar com tecnologia, eu classifico o primeiro item para tudo isso é vontade. Porque as coisas não são simples, elas se tornam simples quando você começa a entender. Né? Visto que, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial, que nem hoje a mais famosa aí, o ChatGPT, OpenAI e tudo mais, você pede algumas coisas para ela, ela já te constrói muitas coisas. Uhum. Então, você precisa ter vontade de explicar para essa ferramenta o que realmente você quer. Ou seja, é o cardápio, né? Você vai num restaurante, se você falar assim, eu quero isso, 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 o cara vai trazer exatamente aquilo. Só que você vai falar assim, pô, mas não era isso que eu queria, né? Então você precisa saber perguntar para ter uma resposta. E para isso você precisa ter vontade de entender o que você realmente quer fazer. Só fazendo um parênteses, tá até surgindo uma nova profissão, né? Acho que é Prompt Engineer, né? Exatamente. Justamente para saber perguntar, o Para cara que vai saber perguntar direito, né? exatamente. Então o que acontece? Hoje, certificações, como é uma profissão desregulamentada, cara, se você souber código ou saber perguntar para uma ferramenta para construir um código, você se torna um desenvolvedor. Tudo bem que essa segunda parte, saber perguntar para uma ferramenta, a gente ainda tem um caminho para seguir, tá bom? Eu tive numa cidade do interior, eu falei isso para um público lá, os caras falaram assim, pô, você quer tirar o meu emprego? Eu falei, não, não é isso. Mas se você for ver, tudo está caminhando, né? O desenvolvedor para fazer aquilo. Lógico que a ferramenta não vai fazer 100%. Você ainda vai precisar ter o desenvolvedor conhecer, ali, né? Até para avaliar mais, o que a ferramenta tá avaliar. entregando, né? Então, o que vai acontecer? Certificação, algumas empresas exigem, mas não vejo tanta necessidade. Mas existe certificação em blockchain? Existe. Por exemplo, se você for ver no Corda, né, no R3, que é um dos expoentes aí em blockchain, ele tem uma certificação para você fazer um treinamento, você faz uma prova e aí você fica certificado. Que nem fosse um PMI, uma coisa desse tipo, né? Um Scrum Org da vida aí, né? Então você faz e você está certificado naquela tecnologia. No Corda você é apto a fazer desenvolvimento, fazer arquiteturas e tudo mais. Lógico que tem alguns níveis, natural, como todas as outras. Mas tem tecnologias que você não precisa de uma certificação, né? Lógico que as empresas detentoras daquilo querem que você tire uma certificação, porque também para eles é bom. Mas, a grosso modo, é vontade, é ser xereta, né? Porque tá na rede aí, é só você saber pesquisar ou saber perguntar para a ferramenta. Saber perguntar para o ChatGPT. Para o ChatGPT, no caso, né? Tem outras aí, né? Mas você saber perguntar e ele te responder e você interpretar aquilo. Então não é uma coisa, fala assim, para o mercado de trabalho eu preciso desses requisitos. Lógico que hoje ainda você precisa ter um pouquinho de uma vertente de desenvolvedor, conhecer uma linguagem A, uma linguagem B, mas no futuro talvez não. Alguma linguagem específica para blockchain? Hoje, por exemplo, Solidity a gente está usando, tem gente que está usando Python, tem gente que está usando Go, tem gente que está usando Java. Então, assim, são coisas variadas, porque aquilo que eu falei, blockchain na realidade é uma infraestrutura, ela não tem uma linguagem. Você pode criar, né, uma linguagem que trabalha naquela infraestrutura de blockchain, né? Vamos dizer assim, é uma maneira de fazer as coisas,
né? Mas você pode trabalhar com N linguagens. Hoje o Ethereum está muito aí na moda, né? Então tem lá algumas linguagens que são compatíveis ao Ethereum, né? Que são mais fáceis, né? De usar. Então, assim, você precisa, eu acho que ter vontade, ir atrás, pesquisar, entender e principalmente entender aonde você quer aplicar. Eu acho que esse profissional que queira participar disso, eu acho que ele vai se dar bem, independente do tipo de formação dele, né? Acho que tem um rapaz no YouTube, acho que ele tem 14 anos de idade, né? E ele acabou fazendo algumas coisas nesse sentido e ele ganhou bastante dinheiro, né? Ele tem uma carreira em cima daquilo ali, né? Por quê? Porque ele foi, sentou, estudou, viu como é que funciona, o que é aquilo e tudo mais. Então, Legal. carreira em tecnologia. É entender o negócio, verificar se tem uma ferramenta 80-20, vamos dizer assim, né? E se não tiver, ele acaba criando aquela ferramenta. E aí as empresas de tecnologia acabam ajudando a pessoa a entender a criação daquela ferramenta ou da utilização daquela ferramenta 80-20. E isso eu acho que é importante também, não é só a tecnologia, é entender o negócio. Né? Saber onde eu vou aplicar, como que eu vou aplicar. Exatamente. Né? Acho que não é... É fazer aquelas perguntinhas, né? O 5W, 3Hs, não é isso? Né? É saber responder aquelas perguntinhas que muitas vezes a gente responde a mesma coisa para alguma delas, né? Mas é importante. E aí sim você cria a ferramenta, né? Ou a ferramenta existente, que te satisfaz 80%, ou te satisfaz 100%, ou você acaba criando a ferramenta. Então, para blockchain é a mesma coisa, né? Você tem que saber o negócio, saber como aplicar, saber se é viável também aplicar, porque às vezes não é viável. Então, assim, não tem um caminho para ser um cara que trabalhe com a tecnologia. Aliás, com qualquer tecnologia, né? A gente tem que ter vontade. Tendo vontade, qualquer coisa sai. Legal. Bom, Sérgio, acho que a gente dá para continuar aqui mais umas 3 ou 4 horas falando aqui. Com certeza. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo sim, aí, sim, a gente tá acabando o tempo. E aí, como a gente tem feito em todos os episódios aí, a gente a gente tá pedindo pro pessoal deixar uma dica de ouro aí, né? Para tanto quem quer utilizar a tecnologia, quanto quem quer trabalhar na área, né? Qual a dica de ouro que você deixa aí? Além daquilo que eu falei, vontade, né? Procurem pessoas experientes no mercado, porque hoje, falando de blockchain, que é muita moeda digital, criptomoeda, tem muita coisa aí que não vou falar mentira, mas eu falo que não é uma informação verdadeira, não é uma informação que eu gravaria no blockchain. Tá? Não gravaria muitas das informações lá, porque não existe um consenso de que aquilo é verdadeiro. Vontade, estudem, transformem informação em conhecimento, procurem pessoas que realmente tenham conteúdo e que aquele conteúdo possa ser gravado em blockchain, né? Tô falando da informação, hein? Não tô falando de negócio, né? Certo. Que é verdadeiro, todo mundo acredita, que, puxa vida, tem um consenso, aquela regra daquela informação é válida. Então, assim, regra de ouro, eu acho que é a primeira ainda. Vontade de fazer. Se você tem vontade, você faz tudo, né? Qualquer coisa. Né? Tudo. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Né? Então, eu só agradeço a oportunidade aqui de levar algumas informações, contar algumas histórias aqui. Se a gente for ficar aqui, realmente eu tenho uma pancada de histórias a respeito da tecnologia, até posições antagônicas de discussões até meio pesadas, né? Mas aí a gente deixa para um outro episódio, aí a gente conta aí episódios engraçados, né? Então, assim, eu só agradeço a oportunidade de trazer aqui o conteúdo que a Sevencon trabalha hoje, que o Sérgio trabalha hoje. A gente tem uma equipe bastante capacitada, né? Uma equipe, assim, eu digo,
Só não digo nota 11 porque a prova só vai até nota Nota 10, né? Mas a gente tem uma equipe bastante forte em relação a isso, em relação ao Drex, ao piloto do Real Digital, que é o novo boom aí que o Banco Central tá pedalando, né? A gente está criando algumas soluções para isso. E assim, procurem a gente, ou procurem outros. Tem tanta gente falando aí, tanta gente séria, tanta gente bacana aí falando a respeito do assunto. E porque é um assunto interessante e um assunto que a gente não vai escapar no futuro não longo. De Muito curto a próximo. talvez muito, Muito curto. muito curto. Legal. Tá bom? Sérgio, Obrigado. agradeço muito a sua Obrigado. participação. Queria agradecer também ao pessoal da Sevencom, Obrigado. né, que liberou o Sérgio aí para vir conversar com a gente, Tranquilo. né? Agradecer também o pãozinho de queijo da Kiki, Opa, né? O Kiki Café aí, quem não foi ainda na Kiki Café, tem uma vista maravilhosa da cidade, depois a gente vai passar lá, opa. né? Então, obrigado a todos aí, obrigado mais uma vez, Obrigado. tá? E até o próximo episódio aí.